Se você está procurando um vídeo para te ajudar na sua revisão de véspera para a prova de Química da FUVEST, fica nesse vídeo que ele vai te ajudar. Eu sou a professora Gisele, sou professora aqui no canal Gisele Naves, montei uma lista especial para esse vídeo. Uma lista com algumas questões de Química para você fazer uma retomada dos assuntos que mais aparecem para a prova da FUVEST. Eu vou dividir essa minha lista em dois vídeos. O primeiro vídeo vou publicar hoje, sexta-feira. A sexta-feira antes da prova da FUVEST. Vão ser 6 questões. E se você tiver interesse que saia o outro vídeo com mais 6 questões, quero que vocês deixem um comentário aqui dizendo, grava mais 6. Bora começar o vídeo de hoje, então, para nossa revisão de véspera para a prova da FUVEST. Eu vou aumentar aqui o tamanho da tela para a gente poder enxergar completamente as questões. E se você já acompanhou o vídeo do Enem, nos vídeos de revisão de véspera, eu vou não só resolver a questão, mas aproveitar e fazer uma dica de tema que pode aparecer na sua prova. Questão número 1, então, FUVEST 2025. O enunciado nos trouxe o seguinte: a figura a seguir apresenta a evolução dos modelos atômicos desde o primeiro proposto por Dalton em 1803 até o de Bohr, proposto em 1913. Aí você tem uma figura dos modelos atômicos. Tem um do Dalton, lembra o nome do modelo? Dalton, bola de bilhar. Thomson, lembra do nome? Pudim de passas. Rutherford, modelo planetário. Você tem o núcleo eletrosfera. E o modelo de camadas do Bohr, modelo Rutherford-Bohr. Vou diminuir o tamanho aqui da figura e avaliar a pergunta. Sobre os 4 modelos apresentados, é correto afirmar que... Eu vou usar a caneta vermelha para responder aqui essa questão, mas é claro que você teria que responder essa questão com caneta preta lá na sua prova. O enunciado me trouxe, então, sobre os modelos atômicos e a pergunta sobre os 4 modelos apresentados, o que é correto. A gente vai testar todas as alternativas, vem cá. Letra A. Todos os modelos previram a presença de carga no núcleo atômico? Gente, carga só surge com Thomson e núcleo só surge com Rutherford. O Dalton não fala nada sobre núcleo ou carga, então tá errado, porque não são todos. Letra B. O modelo proposto por Thomson, por prever a existência de nêutrons, não poderia explicar a radiação alfa. Gente, o modelo proposto por Thomson não falou sobre a existência de nêutrons. O Thomson propôs a existência de cargas positivas e negativas. Ele não falou nada sobre outras partículas. Cancelamos a letra B. Letra C. Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions. Olha o que essa questão disse. Diz que diferente do modelo do Dalton, o modelo do Rutherford não explica. É o contrário. O modelo do Dalton não explica cátions e ânions e o modelo do Rutherford começa a te dar uma ideia sobre isso. Então, não é verdadeiro essa opção. Na letra D. Apenas o modelo do Bohr, com advento de balanças de precisão, considerou a diferença de massa entre os elementos. Gente, a diferença de massas entre os elementos é proposto desde a época do Dalton. Inclusive, o Dalton disse: átomos de massas diferentes pertencem a elementos diferentes, porque na época ele não conhecia ainda os isótopos e os isóbaros. Letra E, tem que ser, né? Elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton. O que é mesmo um elemento radioativo? É um elemento que emite radiação. As radiações são partículas nucleares. Então, o elemento radioativo emite partículas do núcleo. Então, algo radioativo é algo sobre o núcleo, sobre a liberação de prótons, nêutrons, às vezes elétron, de um núcleo instável. Então, elementos radioativos não podem ser explicados pelo modelo do Dalton, é verdade, porque o Dalton nem prevê a existência de núcleo. E o estudo da radioatividade é um estudo do núcleo. Então, o modelo do Dalton realmente não pode explicar a radioatividade. Nosso gabarito, letra E. Espero que essa questão tenha sido boa para você e que tenha revisado uma série de coisas que podem aparecer na sua prova. Agora, nós vamos para a questão número 2. A questão número 2, ela é da FUVEST de 2019 e o enunciado nos trouxe: a reação de água com ácido clorídrico produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio. A estrutura que apresenta corretamente o cátion hidrônio
Ô, gente, então aqui a gente tem que ter um pouco de noção de ligação química e é isso que eu vou retomar com vocês. Eu vou começar montando o ácido clorídrico, que tem hidrogênio, compartilhando elétrons com o cloro. E eu já estou colocando o elétron compartilhado. E se você notou, já estou colocando o elétron bem mais perto do cloro, exagerando, que às vezes a gente entende melhor, exagerando no deslocamento, porque o cloro é mais eletronegativo. Tá aqui o HCl, sem encontrar água, ele é cloreto de hidrogênio desse jeitinho. Na hora que a gente joga a água no cloreto de hidrogênio, a água ela tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, como você deve se lembrar. Vou representar aqui a molécula de água, mais uma vez o elétron deslocado para o mais eletronegativo, que aqui é o oxigênio. Então tá aqui a molécula de água, angular e polar. Quando a água se aproxima do HCl, olha o que vai acontecer. Vou até trocar de cor para ver se fica um pouco mais didático para você. Vou fazer aqui de azul. Esse par de elétrons que está aqui vai atrair o hidrogênio do ácido clorídrico. Então, eu vou fazer um antes e o depois. Então, vamos ver o que rola quando o hidrogênio, que estava ligado com o cloro, abandona o cloro. Então, olha só. O cloro, que tinha 7 elétrons da camada original, ficou com um elétron extra. Esse aqui, vou pôr um X aqui para você saber que esse elétron que está aqui era um elétron de hidrogênio. O ideal é desenhar elétron sempre do mesmo jeito, sabe? Não ficar mudando o jeito de desenhar, porque afinal de contas elétron é elétron. Até vou voltar aqui e vou desenhar o elétron todo igual aqui. Pronto. Esse elétron que eu acabei de desenhar foi o que o hidrogênio deixou. Então esse aqui é o ânion cloreto, com elétron extra, vamos pôr esse negativo aqui, que é o ânion cloreto. Agora, vem dar uma olhada na molécula de água, ó. Um par de elétrons, outro par de elétrons, o par de elétron compartilhado, o exagero aqui do elétron deslocado para o oxigênio, tá aqui. E olha o que rolou, uma ligação especial, que é aquela da ativa, que o hidrogênio saiu, largou o elétron dele. Então pensa comigo, se o hidrogênio sai e larga o elétron dele, é como se tivesse doado, por isso H+. Essa estrutura que tá aqui, vou pintar ela aqui de uma cor especial, olha que bonito. Essa estrutura que tá aqui é o hidrônio. Então, esse cátion hidrônio que pediu pra gente representar é esse aqui. Qual que é a forma que a gente vai representar ele? São 3 hidrogênios, um oxigênio, um par de elétrons sobrando no oxigênio, ó. 3 hidro, um oxigênio, par de elétron e uma carga positiva. O gabarito é a letra A. H+ não, né, gente? Então, H+ não. Esse aqui tá faltando o elétron, tá faltando muita coisa. Nessa daqui tá faltando hidrogênio, não pode ser. E nessa daqui tá sobrando 2 pares de elétrons, a gente pode ver que só sobra um. Então, não pode ser essa alternativa. O gabarito correto, alternativa A. Vou até apagar esse que eu envolvi aqui, só deixar assim, para se você chegou agora, você sabe que o gabarito dessa questão é a alternativa A, esse é o hidrônio que está aqui, é o que está aqui. Beleza? Agora nós vamos para a questão número 3. A questão número 3 nos diz: a reação do antibiótico sulfonamida com halogênios leva a reação de substituição com halogênio em 2 posições distintas do areal aromático, como representado na equação não balanceada. Aí você tem aqui o Br2, e lembra como que é numas reações de substituição? O Br2 são 2 Brs ligados covalentemente. Um dos Brs, um dos bromos entra na cadeia, esse aqui, ó. O outro jamais entrará, ele sai com hidrogênio, formando neste caso HBr, que é o seu produto. Se tem 2 Brs colocados, não foram os 2 que entraram, porque lembra que na substância sempre entra um Br, o outro não, porque esse aqui entrou, tá aqui. Então, a gente usa 2 bromo 2 e ainda forma 2 HBr. Nas reações de substituições por halogenação, um halogênio entra e o outro não entra. Agora vem o texto, olha só. Em um experimento, 1 litro de solução de sulfonamina de pH 5 reagiu com bromo em excesso, obtendo-se um pH 4 após a reação. Considere que o volume se manteve inalterado após a adição do halogênio. Quantos mols de sulfonamina reagiram com bromo? Então a gente vai partir da seguinte ideia.
Se o pH era 5, quer dizer que a concentração de H+, era 10 a menos 5 mol por litro. A gente sabe que o H+ dessa reação veio do HBr. E a proporção entre o HBr e a sulfonamida é de 1 do sulfonamida, vou pôr até o número 1 aqui, para 2 do HBr. Vou até indicar isso aqui agora. É 1 da sulfonamida, nosso nome é tão longo, né? Vou escrever sulfonamida. Na verdade é sulfonilamida. Enfim, vou apagar só um pedaço aqui do nome. Não apaga. Tem que escrever o nome aqui. Sulfanilamida. Nos próximos não vou escrever não, hein? Proporção uma dela para cada 2 do HBr. Então veja só, é 1 mol dela para 2 mol do HBr. Como o pH era 5 e o pH é a concentração de H+, aqui é 10 a menos 5 mol em cada 1 litro. Então vamos ver quanto que seria aqui. Vou multiplicar em cruz e vou chegar em 10 a menos 5, 1 vezes 10 a menos 5, dividido por 2, isso dá meio, vezes 10 a menos 5, mol da sulfonamida, certo? Agora vamos olhar o que acontece quando o pH vem para 4. Quando o pH vem para 4, quer dizer que a concentração de H+ é 10 a menos 4 mol por litro. A relação de estequiometria é a mesma, uma sulfonamida, sulfonilamida, para 2 do HBr, uma proporção de 1 para 2. Se o pH é 4, a concentração aqui é 10 a menos 4. Deixa eu fazer a conta, vou chamar de x' agora. Então, esse x' vai me dar 1 vezes 10 a menos 4, dividido por 2. Isso vai dar meio vezes 10 a menos 4. Então, olha só, quanto que tinha de sulfanilamida no começo? Tinha esse número aqui. Quanto que ficou no final? Esse aqui. Então, vamos prestar atenção num detalhe aqui, ó. Essa quantidade de sulfonilamida é quanto eu tinha no início, no pH 5. Depois, conforme foi reagindo, o pH veio para 4. Quando o pH veio para 4, significa que aumentou a HBr. E significa que reagiu esse tanto aqui da substância. Então, o que a gente vai fazer? Com quanto ficou e quanto tinha no começo. Vou descontar um do outro. Ficou com meio 10 a menos 4 e tinha no começo meio 10 a menos 5. Vou deixar na mesma base e vou fazer uma subtração. Mas para isso eu tenho que deixar na mesma base. 10 a menos 5 é o que eu vou fazer aqui, ó. Esse número passa a ser 5, 10 a menos 5. E esse aqui, ó, meio 10 a menos 5. Então, eu vou fazer assim, ó. 5 vezes 10 a menos 5, que é o quanto fica quando tem aquele pH 4, e vou tirar quanto tinha no começo, que é meio vezes 10 a menos 5. Agora eu vou fazer o número 10 a menos 5 menos o número 10 a menos 5, uma operação de subtração, né? Vai dar 4,5 vezes 10 a menos 5 mol da sulfanilamida, como está dizendo aqui para mim, na alternativa A. Então, ó, para fechar essa questão, ela é uma das mais difíceis dessa minha lista, vou retomar com vocês sobre como que eu fiz essa questão da FUVEST de 2025. Então, olha, a questão anunciou para mim que ia fazer o experimento e no início a quantidade de H+ era uma que fazia o pH ser 5. pH 5, H+ 10 a menos 5. Rolou a reação, produziu HBr, pH caiu porque ficou muito ácido, produzido ácido. pH 4, H+ 10 a menos 4. Então eu joguei na estequiometria. Então eu perguntei, ó, quanto que tinha dele antes de começar a reação, ou no começo da reação, e depois quanto que gastou dele no pós-reação. Então, se assim que aconteceu a reação, gastou 5, 10 a menos 5 da substância, e no começo já tinha meio, 10 a menos 5, quanto foi que variou? De quanto foi que mudou essa concentração da substância que estavam pedindo? Foi isso que eu fiz, um menos o outro. Gabarito, então, alternativa A.
Uma questão complexa, difícil de entendimento, tinha outros caminhos de resolução. Essa semana mesmo eu resolvi com um aluno usando uma outra estratégia. Enfim, o que você tinha que fazer aqui é ver o que tinha, quanto ficou, fazer a diferença e resposta. Bora agora a gente para a questão número 4. A questão número 4 também é uma questão de pH. E no ano que ela caiu, que foi 2024, ela deu um entortamento na cabeça de alguns alunos meus. Vamos dar uma olhada no que essa questão trouxe para mim, olha só. Um estudante, FV, intrigado com a escala de pH entre 0 e 14, perguntou ao sistema de inteligência artificial, IA, sobre a possibilidade de existirem valores negativos de pH, conforme descrito na figura. O estudante, FV. Existe pH negativo? IA. Sim. É possível existir pH negativo em soluções altamente básicas, onde a concentração de um hidrogênio é extremamente baixa e a concentração de hidroxila é muito alta. Nestes casos, o pH é calculado como logaritmo negativo da concentração de um hidrogênio em relação ao ponto neutro de pH igual a 7. Gente, essa IA aí respondeu umas coisas meio estranhas, vem dar uma olhada. Existe pH negativo? Sim, é verdade, sim, existe pH negativo, sim. A gente não estuda os pHs negativos, eles são próprios para um valor que a gente vai ver aqui na alternativa. Mas olha, a inconsistência da IA. Sim, existe pH negativo em soluções altamente básicas? Não, gente, vamos lembrar da escala de pH, aproveitar para fazer revisão? Na escala de pH, em 25 graus Celsius, 7 é neutro. Para baixo do 7 é ácido, para cima do 7 é básico. A palavra básico, quando a gente fala de pH, você pode trazer um sinônimo de alcalino. Então, olha, uma dica se você se confunde. Faz a linha, escreve 7 neutro. Antes do 7 é A, de ácido. Depois do 7 é B, de básico. Você põe em ordem alfabética. A, B. E se você chamar de alcalino, continua em ordem alfabética. Só para deixar as coisas um pouco mais claras, vou fazer um desenho que eu sempre mostro para os meus alunos, que a gente brinca que parece uma ponte, mas é só para você ter uma ideia, ver se você consegue pensar. Quanto mais longe do 7, maior o caráter. Quanto mais longe do 7, quer dizer, mais baixo, mais ácido é. Quanto mais longe do 7, quer dizer, mais para cima do 7, mais básico quer dizer é. Então, ó, se for um pH negativo, vai ser ácido e não básico. Onde a concentração de hidrogênio é extremamente baixa. Não, aqui a concentração de hidrogênio é maior do que aqui. Vou te dar um exemplo. Se o pH for 1, tá, vamos pensar aqui no pH 1. Quanto que tem de H+ quando o pH é igual a 1? 10 a menos 1. Vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pensar no pH 12. Se o pH é igual a 12, quanto que é a concentração de H+? 10 a menos 12. Esse 10 a menos 1 é muito maior do que o 10 a menos 12, por exemplo. Então, a concentração de hidrogênio é muito baixa? Não, é alta. E a hidroxila é muito alta? Não é baixa, ao contrário. Neste caso, o pH é calculado como logaritmo negativo da concentração de hidrogênio, tá certo? Em relação ao pH neutro, 7. Bom, depende de qual é o pH neutro. Vamos ver o que a gente tinha de opção. Na letra A. Pergunta primeiro, né? A resposta fornecida pelo sistema de inteligência está... Alternativa A, errada, pois pH negativo refere-se à concentração de H+, maior do que 1, resultando em um pH menor do que 0. Bom, isso é verdade? Ó, vamos usar a fórmula de pH? pH não é menos o log da concentração de H+. Você lembra como fazia isso? Vamos supor um pH maior do que 1. Por exemplo, 10 elevado à primeira. 10 elevado à primeira é muito grande essa concentração. Dá uma tapinha e olha o teu pH aqui, ó. Opa, faltou H. Veio pra cá, teu pH é menos 1. Então, quando a concentração de H+ for 10, pH é menos 1. Então, a concepção está errada porque o pH negativo refere-se a uma concentração maior do que 1, tipo 10, resultando em um pH menor do que 0. Verdade. Esse aqui é o gabarito dessa questão. Vamos dar uma olhada no restante para ver se tem algum ensinamento. Letra B, tá correto? Não, não tá correto. Porque o pH negativo refere-se à concentração de OH, pH refere-se à concentração de H. Então, já para de ler aqui. Já tinha parado de ler, né? Correta. Assim como é possível existir pH maior do que 14, em concentrações de H+, maior que 14. Bom, para ter um pH maior que 14, tem que ter uma quantidade de H+, menor do que 10 a menos 14, não 14. Então, não tem muito sentido isso. Errada, ok? Pois a escala de pH é fixa entre 0 e 14, dependente da concentração de H+. Não, a escala de pH depende de H+. 0 e 14 é só o número que a gente trabalha muito no ensino médio. Então, não é fixa, não. Letra E.
correta, porque o pH tende a diminuir, tornar-se negativo em soluções com concentrações de H+, muito baixas. Não! Altas. Gabarito letra A. Espero mesmo que essa questão tenha servido e fornecido conhecimento para você guardar e lembrar, caso seja necessário você constar esse repertório para domingo na sua prova da FUVEST. Vamos para a nossa questão número 5. Na minha concepção, uma das questões mais bonitas que a FUVEST já trouxe dentre as questões que ela trouxe. A questão de 2023 nos trouxe a obra Rosa e Azul, também conhecido como As Meninas de... Aí tem o nome do que eu vou ler, somente me desculpe se eu estiver lendo errado. As Meninas Carreen de Anvers, me desculpe, para quem sabe que eu li errado. É uma pintura de Pierre Auguste Renoir. Provavelmente eu li errado aqui também, me desculpe para quem sabe ler o nome desses artistas. Tá aí a obra, e colorida, bonita. Agora a pergunta. Numa aula de artes, solicitou-se que os alunos fizessem uma releitura dessa obra utilizando uma tinta preparada com extrato de repolho roxo. Esse extrato fica rosa em pHs menores do que 5 e azul em pHs muito próximos a 8, conforme a figura que mostra a cor da solução em diferentes valores de pH. Um parênteses rapidinho, gente, já fiz essa experiência, ela é muito fofinha, muito bonitinha. Fica realmente bonito você montar a escala de pH com valores aproximados de pH. E essa sequência de cores é muito bonito. Se você nunca fez isso, se você tem tempo para isso, vale a pena, é agradável aos olhos. Não ao olfato, porque repolho cheira ruim depois de algum tempo. Então você faz, vê, acha bonito e depois descarta. Bom, com base no exposto, qual das alternativas apresenta o composto de produtos que poderia ser usado para empregar uma tinta rosa-vermelha? Então, olha, você não precisava enxergar a cor, podia só procurar, ó, rosa-vermelho. Então, ó, tá aqui o rosa, tá aqui o vermelho. Então a gente quer inicialmente um pH ácido, pH 1 e 2, tá aqui. Vou até usar as cores. E depois a gente quer um pH, e depois a gente quer azul e verde. Vou trocar aqui a cor por azul e verde, que tá aqui. E o azul e verde, esse aqui, ó, pH básico. Então vou até anotar aqui, ó, queremos pH básico. Em segundo lugar, e em primeiro lugar, queremos um pH ácido. E é claro que eu posso analisar por alternativa, mas eu vou colocando aqui. Vou colocar tudo de preto, depois a gente circula a cor certa. Vamos fazer aqui, pronto. Vamos caracterizar, ó, o açúcar tem solução neutra, não vai ser. Sal de cozinha é um sal de solução neutra, também não vamos conseguir. Vamos só retomar a hidrólise salina, ó. O Na é de base forte, o Cl é de ácido forte, lembra, forte, forte fica neutro, não é? Aí vem o bicarbonato de sódio, gente. O bicarbonato de sódio é bem importante. O Na é base forte. O HCO3 é ácido fraco. Base forte, ácido fraco, solução básica. Então esse aqui é básico. Pois é. Não. Açúcar é neutro e depois da alternativa é suco de limão. Gente, não precisa nem pensar. Suco de limão é ácido com certeza. Pra mim já é gabarito letra E. Vamos testar o resto? Sal de cozinha, você já sabe que é neutro. Bicarbonato de sódio, você já sabe que é básico, como tinha que ser. Só que, pelo sal de cozinha que não é, vinagre é ácido, não podia ser. Soda cáustica, gente, soda cáustica é base, NaOH, base forte. Então, pode ser esse aqui sim, básico, pH básico. Bicarbonato de sódio, a gente já viu, caráter básico. Então, pelo caráter básico, podia ser essa ou essa, mas pelo caráter ácido só podia ser essa, por isso, gabarito da sua questão, alternativa E. E nós vamos agora para a última questão desse vídeo, porque ele vai ficar muito longo e os estudantes vão ficar cansados para assistir esse vídeo todo. Então, foi por isso que eu fatiei a minha lista em 2 listas. E se você tem interesse em assistir a lista inteira, lembra? Deixa um comentário aqui, conta para mim que você quer ver o resto, e aí amanhã. Se tiver 5, hein? Minhas condições são pequenas. 5 comentários, deixa o restante das questões, eu gravo o vídeo para vocês. Vamos ver essa questão aqui, que ela é de um raciocínio complexo. Vamos ver o que nós temos aqui. O íon bário pode apresentar toxicidade aos humanos dependendo de sua concentração e forma química.
Por exemplo, o sulfato de bário é pouco tóxico, sendo usado como contraste radiológico por ser insolúvel em solução aquosa, enquanto carbonato de bário e nitrato de bário são muito tóxicos, pois liberam íon bário no organismo. Em um laboratório, foram feitos 2 testes de solubilidade para identificar o conteúdo de 3 frascos não rotulados, que poderiam ter o nitrato de bário, carbonato de bário, sulfato de bário. Os resultados dos 2 testes de solubilidade estão apresentados aqui. Então, ó, adição de água destilada em temperatura ambiente. A gente sabe que o sulfato de bário é pouco solúvel, ele é insolúvel, tá aqui, ó. Sulfato de bário é insolúvel. Vamos ver o que o texto trouxe, ó. Insolúvel sem gás, pode ser o sulfato de bário. Insolúvel com liberação de gás. Poxa, solúvel sem liberação de gás. O texto me fala que o sulfato é pouco solúvel, então o sulfato de bário pode ser esse, pode ser esse. Então vou marcar aqui que ele pode ser o sulfato de bário e que esse aqui pode ser o sulfato de bário, que são insolúveis em água, que é insolúvel em água. O carbonato de bário e o nitrato de bário são tóxicos porque liberam bário no organismo, mas não falou a solubilidade deles na água. No laboratório foram feitos testes para identificar o conteúdo dos 3 frascos e aí, olha, nesse outro teste jogamos HCl. Quando joga o HCl, esse primeiro aqui ele fica insolúvel, sem liberação de gás. Ah, então esse é mesmo o sulfato de bário. Porque o HCl do estômago, por exemplo, não reage com esse aqui, porque o sulfato de bário não reage no corpo, então aqui não é o sulfato de bário. O primeiro é sulfato de bário. Belezinha. Estamos com poucas alternativas. Agora, o que a gente precisa pensar? O carbonato de bário é um sal que tem carbonato. E todo sal que tiver carbonato, como esse, em presença de substâncias ácidas, como o ácido que tem no estômago, o H+, troca de posição com o bário, forma, portanto, o íon bário livre, que é tóxico para o corpo, e ainda o ácido carbônico. E aí, o íon bário, ele é tóxico, como a gente viu no texto. E o ácido carbônico se decompõe em água e gás carbônico, então a gente vê efervescência. Então, na presença de ácido, o carbonato de bário libera bolhas, olha, solúvel com liberação de bolhas. Então, gente, esse aqui é o carbonato de bário. O outro, que é o nitrato de bário, na presença de ácido, ele não libera bolhas, não tem uma reação muito importante. Então, o 2 é o carbonato e o 3 é o nitrato. Então, quem tem mais valor correto aqui é a letra A. Então, essa questão mostrou pra gente que sais com carbonatos na presença de ácidos liberam bolhas. Essa é uma dica que às vezes é muito útil para provas de vestibulares. Então agora a gente encerra a questão número 6 e se você quiser ver mais questões, elas estão prontinhas aqui esperando. Deixa eu ver o comentário de vocês. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!